A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 40. Deus manda Moisés levantar um tabernáculo. E falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nela a arca do testemunho, e cobrirá a arca com um véu. Depois meterá nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterá nele o castiçal e acenderá as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para um incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo e da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar nela, e porás água. E depois porás no pátio ao redor, e pendurarás a coberta e a porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirá o tabernáculo, e tudo que há nele o santificarás, com todos os seus móveis, e será santo. E ungirá também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios santificará o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirá a pia a sua base, e santificará. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirá Arão as vestes santas, e ungirás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. E também farás chegar aos seus filhos, e lhe vestirá as túnicas, e ungirá como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais da arca, e pôs o propositório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu-a de arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ele pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E aconteceu que sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou a água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entraram na tenda da congregação, e quando chegaram ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou a coberta da porta do pátio, e assim Moisés acabou a obra. E a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação
porquanto a nuvem ficava sobre ela a glória do Senhor, e enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todos a sua jornada. E se a nuvem, porém, não se levantava, não a caminhavam, até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Deus é maravilhoso, né? Nós vamos estar no próximo vídeo, em nome de Jesus, de Levítico, primeiro em nome do Senhor, meu Deus. Senhor, ó Pai, eu apresento a todos na presença do Senhor. Santificai-nos, Senhor, derrama a tua unção e o teu poder e graça, quebra todas as barreiras, toda maldição, todo impedimento. Apresenta os enfermos, Senhor, os que estão acamados nos hospitais, nos UTIs, Senhor, eu apresento nas tuas mãos para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha pôr as tuas mãos, Senhor, da cura, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a casa de cada um dos meus irmãos, que cada um seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?